Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será novos padrões comportamentais e éticos planetários. Né? Para tanto, nós vamos ler alguns tópicos, um post que Mirtz Ribeiro fez no Facebook dela. Nós somos amigos de Facebook e a Mirtz, então, fez essas ponderações sobre ética planetária, as quais eu achei extremamente pertinentes e vamos compartilhar aqui. Mirtz é professora universitária, é graduada em Ciências Contábeis, auditora de contas públicas do Tribunal de Contas da Paraíba e há muito tempo, há vários anos, tem incursionado pelos estudos transdisciplinares, sobretudo os que dizem respeito à expansão da consciência e à ética viva. Ela é uma das brasileiras que recebeu o título honorífico de cidadã planetária. Né? Enfim, esse texto da Mirtz é um texto realmente importante, porque ela faz certas ponderações dentro do Brasil, são do Brasil atual, ponderações que têm nos faltado, sobretudo dentro das mídias sociais, não é? A partir do momento que nós temos, sim, mundialmente falando, um projeto global de manipulação de comportamento. Eu reitero mais uma vez, conforme a gente vem falando, que não houve, ao longo da história do Ocidente, até o século XIX especificamente, nenhum projeto de manipulação de comportamento. A manipulação de comportamento, no sentido de controlar a sociedade, controlar mesmo, ela é um projeto pós-Revolução Francesa e que, de fato, torna-se um marco e inaugura um novo modelo de administração pública, né, que começa a vigorar a partir do século XIX e no século XX ele entra com uma força poderosíssima. Nós vivemos um momento planetário, portanto, onde temos vários agentes diferentes, não são só agentes governamentais, né? Vários agentes lidam com a manipulação de comportamento. Então eu vou dividir esse programa hoje em dois momentos. Primeiro, vamos falar sobre vou ler o artigo da Mirtz e depois, se der tempo, vou falar brevemente sobre o significado de personalidade e o que significa padrões de comportamento. Né? Bem, então começando o texto da Mirtz, novos padrões. Em um grupo de Zap, para variar, um cidadão adepto do bolsonarismo enviou um áudio convidando a todos para fazer uma viagem à Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte e Rússia, para depois darem um parecer sobre as liberdades cerceadas em países totalitários, como se a terra Brasília atual estivesse uma Alice no País das Maravilhas. Ou seja, sem inflação galopante, com pleno emprego, câmbio favorável à moeda nacional, tivéssemos excelentes índices econômicos e sociais, etc. Ou seja, esse cidadão virou um comportamento no Brasil, né, de militantes políticos descerebrados, sejam eles à direita ou à esquerda, fanatizados para fazer valer o seu autoritarismo. Essa gente fala de uma realidade que não condiz com a realidade. O Brasil atual está com uma média de inflação de quase 20% mensal. E o governo federal simplesmente não coloca
a realidade do país nos termos em que ela está. Nós temos um governo criminoso, né? Isso não está no texto da Mirtz, sou eu que estou fazendo comentário. Nós temos um governo criminoso que oculta dados da população. Veja o preço da gasolina, veja o preço da conta de luz, veja o preço da conta de gás, veja o preço do arroz, do feijão, da carne, etc. O preço dos aluguéis, não é? Não é possível que as coisas estejam aumentando e não exista inflação. A economia completamente dolarizada, as reservas de subsolo nacional, que são reservas estratégicas, todas elas sendo vendidas, não é? Quer dizer, é um desmonte, é uma destruição do país, sob todos os aspectos. E as pessoas ainda têm coragem de falar que o Brasil não está uma Venezuela. Não, o Brasil não está uma Venezuela. O Brasil, por incrível que pareça, o Brasil, em termos econômicos, está pior do que a Venezuela. Isso é um dado concreto, econômico. Né? Bem, então voltando aqui ao texto da Mirtz. O que ela está colocando? Que esse cidadão, quando fala isso, ele está apresentando uma realidade que é a antítese da situação atual. Portanto, não se trata mais de uma burla da realidade, de uma fuga da realidade. É um processo distópico, coletivo. Continuando o texto dela. O raciocínio desse cidadão está mais que embotado, viciado na atmosfera tóxica de sua bolha ideológica após uma overdose de haxixe estragado. Geralmente, eu não escuto essas sandices, mas para saber se as regras do meu grupo estariam sendo violadas, perdi meu precioso tempo para ouvir. Depois de pleitear o respeito às regras, disparei esses tópicos. Em primeiro lugar, os países citados no áudio não estão em comparação com nenhum outro. Coreia do Norte, por exemplo, não há equivalente nem paralelo com nenhum lugar do mundo, em nenhuma época da história humana. É ler e estudar como ela se formou, que se depreende suas particularidades e excentricidades. Além do mais, o único país que à época planejou levar seu modelo mundo afora, mas tal planejamento se mostrou ineficaz, foi a antiga União Soviética, hoje inexistente. O modelo totalitarista disfarçado da atual Rússia não deseja ampliar seus territórios, nem mesmo sua ideologia. Analistas políticos avaliam que a era Putin termina com ele. Há vários movimentos dentro do país, entre vários espectros políticos. Então veja, esse primeiro ponto que a Mirtz traz, isso é importantíssimo, tá? A ideia, eu já falei por diversas vezes que há décadas, isso na década de 60, e já citei os principais autores que mudaram essa corrente teórica. As teorias que nós aplicávamos à direita e à esquerda, elas não existem mais desde 1960. O Brasil continua falando de direita e de esquerda quando o mundo inteiro não fala mais nesses conceitos. E pior, foi havendo uma alteração teórica e conceitual ao longo das décadas, de modo que o conceito que era de direita transformou-se em esquerda e o conceito que era de esquerda transformou-se em direita. Existe uma outra versão de que os conceitos de direita e de esquerda foram completamente eliminados. Essas são as duas correntes teóricas mais atuais no mundo inteiro. A direita virou esquerda, ou foi absorvida pela esquerda, a esquerda foi absorvida pela direita, e não existe nem direita nem esquerda. Então, se não existe politicamente nem direita nem esquerda, isso significa o quê? Né? Então, o Brasil atual continua falando, inventando uma teoria
baseado no movimento dessa falsa direita, desse militarismo de Olavo de Carvalho, não é? E desses bolsonaristas fanáticos, que o mundo não reconhece. É um fato hoje. Nenhum país mundialmente hoje falando, nem a China, nem a União Soviética, a antiga União Soviética, a atual Rússia, eles não pretendem expandir os seus territórios fisicamente falando, né? Você não precisa de ocupar territórios. Então, quando se fala que a China pretende expandir a sua forma política, e a União Soviética também, e os Estados Unidos também, né? A Inglaterra também, de que tipo de ampliação se está se falando? Ela não é uma ampliação territorial, ela não é uma conquista territorial, tá certo? Ela é uma conquista de mercado. Então, hoje, a ideia de controle, ela não é uma ideia via território. E essa mentira está sendo contada dentro do Brasil o tempo inteiro. Não há nenhum controle territorial aqui. Então, a geopolítica moderna, ela está num outro âmbito. Tá? Bem, o segundo ponto que a Mirtz coloca. O Manifesto Comunista, um dos maiores tratados políticos a influenciar idealistas no mundo, publicado pela primeira vez em 21 de fevereiro de 1848, ocorreu dentro de um contexto histórico sui generis, no miolo de Paris, na França. No mundo russo, assim como em várias localidades da Europa, a população campesina morria de fome, enquanto reis e czares viviam de festas e luxos, sem se importar com o povo. Não havia lei para proteger a população. As lutas de classe urbanas marcaram essa época, já que houve uma migração massiva do campo para as cidades em busca de emprego. Trabalhadores ganhavam miseravelmente, trabalhavam até mesmo mais de 20 horas ao dia, sem direito algum a descanso. As mulheres ganhavam menos da metade do que os homens, já que ganhavam muito pouco. E as crianças também trabalhavam. Então, é preciso entender que cada época tem um contexto. É isso que a Mirtz está colocando. E isso aqui também é um dado de realidade. Não estou entrando no mérito do que aconteceu depois. Ou seja, você pegar uma realidade e politizar aquela realidade. O problema do comunismo, não do manifesto comunista, hein? Ou seja, você lutar por direitos, porque a elite naquela altura, de fato, estava-se nas tintas para a miséria do mundo. Não havia nenhum sistema de lei que contemplasse a população mais pobre. E isso foi um avanço. E é preciso reconhecer que políticas públicas sociais são um avanço a partir do século XIX. Esse é um avanço reivindicado pela esquerda, sim, e foi um avanço excelente. Foi um avanço meritório, foi um avanço de humanização. E mais, a elite política mundial moderna, ela não fez um terço, ela não cometeu um terço. Desculpe, a elite política mundial daquela altura, dos czares e dos reis, não cometeu um terço dos absurdos que a elite política mundial, financeira e política, comete. Agora, como nós temos uma situação mundial em que benefícios a emprego, à escola, à saúde, à educação, não é? A nível mundial, e há uma responsabilidade social, político, administrativa dos governos, com erros ou sem erros, então a própria situação política, econômica, social, cultural do século XX, do século XXI para o século XIX e XVIII é diametralmente diferente. Então o Manifesto Comunista, quando ele surge, havia um contexto gravíssimo.
de pobreza profunda. O que se propugnou foi que a política tinha uma responsabilidade. E tem. E essa responsabilidade não é só com quem está no poder. Essa responsabilidade é com o povo como um todo. E por povo, isso abrange todas as classes. Né? Então, é preciso entender o que a esquerda, os manifestos da esquerda, a partir do século XVIII e XIX, propugnaram que foi bom, e o que a esquerda propugnou, e o que a direita propugnou, e que foi igualmente bom. E as coisas que não são boas. Né? Agora, o que acontece, efetivamente, é isso. Do Manifesto Comunista, nós passamos para, de fato, a afirmação de luta de classe. Aí, a coisa realmente tomou um outro rumo, não é? Aquilo que era uma realidade foi politizada e houve, tanto da parte da esquerda quanto da parte da direita, expansão de conquista territorial. Né? Vamos expandir aquela ideologia. Então você tem uma realidade, há um pensamento filosófico em cima daquela realidade, concreto, e depois aquele pensamento filosófico é trazido para dentro da política e a política começa a manipular aquela realidade. E ela se torna uma ideologia. Uma ideologia não é uma realidade. Uma ideologia é uma construção teórica. Né? Bem, terceiro ponto que a Mirtz traz. Exatamente por causa do Manifesto Comunista, a primeira Liga Comunista foi concebida e criada em 1848, no âmbito da Alemanha, no estado da colônia, mas em 1852, seus membros foram presos e julgados. Entretanto, o Partido Comunista terminou sendo fundado posteriormente. Então veja o seguinte, o conceito de esquerda, ele surge marcadamente dentro do contexto político a partir da Revolução Francesa, bem como o conceito de direita aplicado no âmbito da política. Mas o comunismo é tardio. O comunismo é do século XIX. E vamos entender isso. A localidade comunista não nasce na Rússia, em primeiro lugar. Nasce na França e na Alemanha. Por que razão aquilo migra para a Rússia? É porque o contexto russo era uma coisa muito específica. Né? Então, quarto lugar. A Revolução Russa só veio a acontecer em 1917, após conflitos que chegou a derrubar a monarquia russa, levando o partido bolchevique ao poder através de Lenin. A Europa acompanhou todo esse processo. A monarquia russa, a nobreza russa, aliás, que pôde, migrou para a Europa. E foi exatamente em decorrência deste movimento entre os russos, fruto do Manifesto Comunista, que surgiu na Europa o direito laboral, pela combinação de fatores econômicos, sociais e políticos durante a Revolução Industrial. Já que o manifesto foi elaborado por Marx e Engels em Paris. Com receio pela sua vida e com muito medo que a insurgência e violência dos trabalhadores atrapalhasse seus negócios, copiando o que ocorria no mundo russo, empresários europeus cederam a alguns pleitos de operários. O impulso foi dado pelo movimento dos jovens pensadores Marx e Engels, os dois com cerca de 24 anos, Marx sem dinheiro e Engels, filho de um industrial abastado. Vejamos então que existe aqui um surgimento de uma área do direito importantíssima e que foi derivado do comunismo. Exatamente o surgimento do direito laboral. O que é o direito laboral? O direito do trabalho, o direito trabalhista, que é um ramo do direito privado. Ou seja, esse direito trabalhista é o direito das pessoas que vão trabalhar para aquele
para aqueles magnatas novos que estavam surgindo naquele contexto da Revolução Industrial. Então, isso é um ramo do direito responsável por regular a relação jurídica entre os trabalhadores e os empregadores. Então, você começa a criar um corpo de leis, de princípios e de leis trabalhistas. Isso é uma conquista importantíssima para a sociedade, não é? Porque não há como entender a política, a economia e as relações sociais sem entender as relações de trabalho. Isso, inclusive, interfere naquilo que a direita chama de iniciativa privada, ora. Não é? Porque o que acontecia? O sujeito tinha uma fábrica, ele pagava as pessoas, não havia o menor investimento no campo, as pessoas iam para as cidades, né? Iam trabalhar nas empresas, nas fábricas, nas indústrias naquele momento, trabalhavam 20 horas por dia, sim, homens, mulheres, crianças, velhos, sem as mínimas condições de trabalho. Portanto, aquela espoliação, aqueles indivíduos ficavam muito ricos e não se preocupavam com quem estava trabalhando. Isso nem nada a ver com o comunismo em si, tem a ver com um direito que tem que ser legalizado. A pessoa está trabalhando, ok. Então, quais são os direitos dela? Receber um bom salário, receber um tratamento digno, não é? Expediente de horas, etc, etc. Ora, portanto, esse ramo importantíssimo do Estado, reconhecendo que quem trabalha tem um direito, e não é só o patrão que tem direito, no caso de ganhar o que ele quiser, sem limites, né? Então, o direito laboral, ele é uma evolução daquele momento do processo escravagista. Porque é no processo escravagista que você tem um tipo de trabalhador que está comprometido com o trabalho ou submetido ao patrão, ao dono, durante 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem a menor contrapartida. Não é? Bem, evidentemente que um país como o Brasil, que tem aqui já na área do direito do trabalho uma legislação criminosa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o Brasil foi criando uma série de monstros jurídicos para impedir o Estado de trabalhar. Porque cada congressista que entra atende uma parte da empresa a qual ele está ligado. Então nós temos uma normativa jurídica brasileira absurda. A despeito disto, né? Isso não invalida, muito pelo contrário, a conquista social. E é isso que é importante entender. No caso do Brasil, somente com o Getúlio Vargas, e é por isso que o governo do Getúlio foi um governo realmente... a população gostava, de fato, do Getúlio, somente com Vargas, veja, na Rússia, em 1917, né, nós temos essa questão, o Brasil, tardiamente, veio a implementar o chamado direito laboral. E foi o Vargas que fez isso. Né? Então, veja, aconteceu a Revolução Russa, aquela nobreza que estava na Rússia foi para a Europa, e, em decorrência dessa migração, foi colocado dentro da Europa o direito laboral. Não é? E aquilo ali partiu para o mundo todo. Então veja que isso é uma coisa, isso é um efeito colateral, digamos assim, de um processo extremamente importante. O quinto ponto que a Mirtz traz. O ideário comunista, assim como todos os espectros políticos, sofreram modificações e ressignificações ao longo das décadas,
e os postulados se adequam à realidade contemporânea. Mas é claro, a gente não tem nenhum sistema, nenhum ideário que tenha ficado estagnado ao longo do tempo. Nem o ideário da direita, nem o da esquerda. A pergunta é, ainda hoje existe um ideário de esquerda? Existe. Existe um ideário de direita? Mas como é que estão essas coisas? Sexto lugar. Escolhi 3 países com boa renda per capita e excelentes IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E temos Bélgica, é uma monarquia parlamentarista. Partido dominante no parlamento, Partido Socialista Europeu, à esquerda. Noruega, monarquia parlamentarista, partidos dominantes no parlamento, vermelho e verde. Partido dos Trabalhadores e Partido de Esquerda Socialista, esquerda, portanto. Holanda, monarquia constitucional, partido dominante, Partido Socialista, esquerda. Interessante, não? Quando nós vamos olhar a maioria dos países da Europa, eles são de esquerda. E ninguém há de dizer que a Europa é um lugar ruim de se morar, não é? A própria China, que é a esquerda, enquanto civilização e comércio atual, é infinitas vezes melhor do que o Brasil. Para a gente ter uma ideia do grau de atraso que está o Brasil. E a China não deixou de ser comunista. Mas veja que é um comunismo que não é o comunismo russo do início da Revolução Russa. Não é? Então, é um outro tipo de governo, é um outro tipo de ideário político. Sétimo comentário da Mirtz. O mundo deve passar por uma ressignificação de todo o ideário político-partidário. Não se fala mais de esquerda e direita, mas em reduzir desigualdade social, porque isso é justo, em deixar as pessoas incluídas, mulheres, crianças, pessoas com deficiências, idosos, etc. Não se fala mais em conservar modelos ortodoxos, e sim novos modelos de autossustentabilidade, de harmonia entre terra, economia sustentável, inclusão, cooperação, parcerias. Quem em sã consciência há de dizer que essas pautas são injustas, hein? Todo mundo tem direito a ter um lugar ao sol. Todo mundo tem direito a ter casa. Todo mundo tem direito a ter trabalho. Todo mundo tem direito a ter emprego. Né? Ou se não for um emprego numa empresa, que o ambiente, a política do país seja economicamente saudável e viável para a pessoa montar o seu próprio negócio. Todo mundo tem direito a ter saúde. Todo mundo tem direito a ser feliz. Todo mundo tem direito a não ser escravo, a ser livre, independente. É preciso conciliar, sim, o meio ambiente, as técnicas de sustentabilidade da natureza com o processo industrializado. Não faz mais sentido ficar arrebentando florestas, poluindo rios, extraindo rochas, abrindo montanhas para beneficiar 5, 6 empresas. Há tecnologia suficiente para produzir uma série de benefícios sociais via indústria. Benefício no seguinte sentido: ou você produzir fazendas sustentáveis, por exemplo, o bambu. A Colômbia é um excelente produtor de bambu. Na China você faz tudo com bambu, inclusive pontes. A maior causa do desmatamento brasileiro deve-se ao ramo da construção civil, por exemplo. Porque quando as construtoras vão fazer obras, elas extraem madeira. Aquela madeira extraída, para fazer andames e seja lá o que for, é jogada fora.
Quer dizer, o governo tem que incentivar, inclusive, a produção de fazendas de madeira para ter o que se chama de abate legal de madeira. Não é? Sem que essas fazendas de madeira se transformem num problema ecológico. Você não pode simplesmente começar a plantar um único tipo de madeira. Você desgraça o meio ambiente. Então existe um equilíbrio ecológico. Isso não é discurso da esquerda. Aliás, a ecologia nunca fez parte do discurso da esquerda. A esquerda apropriou-se do processo ecológico de alguns anos para cá. O discurso ecológico, ele advém da filosofia, que sempre teve, desde o seu início, a filosofia da natureza. Não é? Então, o mundo hoje tem que conversar e tem que cooperar, sim. É inconcebível o desastre ambiental de Brumadinho, por exemplo, em que, pela irresponsabilidade de uma empresa que foi a Vale do Rio Doce, cuja represa, não é a primeira vez que a Vale faz isso em Minas Gerais, cuja represa de minério, que é contaminante, sim, é gravíssimo o que aconteceu, não vai cumprindo com as suas responsabilidades ambientais no processo de mineração e vai comprando juízes, promotores, políticos, seja lá o que for, para continuar não cumprindo com compromissos ambientais, e ela pode simplesmente matar uma população inteira, matar um rio, e a morte daquele rio chegar no mar. E não aconteceu nada com aquela gente. Nada. Quer dizer, é este tipo de coisa que está em pauta neste novo modelo de mundo. É preciso parar de cometer crimes. O fato do indivíduo ser rico não lhe dá o direito de cometer crimes. O dinheiro não pode continuar sendo o papel que afiança todas as brutalidades contra o homem, contra a natureza, contra os animais, seja lá o que for. 8º lugar. Enquanto o Brasil estiver na vibração de encontrar salvadores da pátria e em deificar gestores, ao invés de avaliar programas de governo, embarcando em teorias conspiratórias sem futuro, em tomar partido, em querer desqualificar instituições e reputações, ficaremos na contramão da vanguarda. Isso aqui é seríssimo. A política nacional, ela funciona em cima de salvadores da pátria, de mitos políticos. Eu venho falando demais sobre isso. E, curiosamente, os debates políticos que são feitos, quando chega na época das campanhas, eles não falam de programa de governo. Há uma recusa em relação a isso. Não é? E aí nós temos uma militância aguerrida, estúpida, manipulada, e um movimento de cidadãos via redes sociais que obrigam os outros a tomarem partido em prol do seu candidato, sem pensar num sentido mais abrangente. Aquilo que o cara está propondo fará bem para o país ou não fará bem para o país? Esse é o ponto. Eu não quero saber se ele é de direita ou é de esquerda. Qual é a proposta dele? Então o Brasil afunda cada vez mais e está entregando cada vez mais o seu processo para a mão, processo social, político, econômico, para a mão de uma elite cada vez mais minoritária. Na verdade, o Brasil está na contramão mesmo de todo o processo político mundial. Não é? Nós estamos vivendo alguma coisa muito pior do que foi o período da Revolução Francesa. Em termos políticos. Então, o 9º ponto. A hora é de agregar e não de segregar. É hora de criar novos padrões,
não manter os mesmos e obsoletos padrões. É hora de estabelecer diretrizes para um planeta sustentável, onde desiguais em pensamento possam se sentar em uma mesa de negociações e decidir pelo que é melhor para a população, e não o contrário. É hora de investir em inovação, em tecnologia, em ciência e, ao mesmo tempo, na formação de humanismo. A Mirtz dá uma série de referências para leitura, que eu vou colocar no link deste programa no canal do YouTube. Quem tiver interesse, procure. E este nono ponto que ela traz é novamente um ponto importantíssimo. O mundo é plural. Isso é uma verdade filosófica. Nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes e pensamos diferentes. Tá certo? Portanto, é preciso sim ter em mente que nós precisamos de sentar à mesa e conversar. Pessoas diferentes. E o sentido de ética social, de ética coletiva, ele tem que entrar definitivamente em todos os meios, no meio empresarial, no meio político, no meio familiar. Não é possível mais abrir mão da nossa humanidade para ganhar dinheiro. Não se justifica mais esse tipo de comportamento predatório. Em nome do dinheiro eu mato todo mundo? Em nome do dinheiro eu não respeito nenhuma ética? Em nome do dinheiro, e quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho, e mais direito eu tenho de interferir, de fazer passar leis que beneficiem a minha própria empresa, é preciso romper com esse padrão do século XVIII, XIX. Não há nenhum problema na pessoa ser rica. Agora, existe todo o problema quando o indivíduo, em nome desta riqueza, quer benefícios e privilégios que ele não tem direito. Porque ele não é o dinheiro, não é o poder, não é a coluna social que lhe confere o direito inalienável de aquele indivíduo poderoso, rico, ser superior aos outros que não têm dinheiro, valorativamente falando. Ele não é um valor axiológico. Dinheiro não é valor axiológico para nenhuma cultura. O que é o valor axiológico para as culturas? São os valores superiores, são os valores do bem, do bom, do belo, da verdade, da justiça, do amor ao próximo, da ética. Isso são valores. Dinheiro não é um valor. Ele não pode determinar o comportamento social. Ele não pode determinar a política, ele não pode determinar a cultura. Ele não pode determinar a sociedade. Né? Então, é o momento de investir em tudo que a ciência conseguiu produzir. E exatamente porque nós temos um grande movimento tecnológico, nós temos que ter um grande desenvolvimento de seres humanos humanizados, humanistas. Não é possível abrir mão da nossa humanidade. E os projetos de controle social que vêm dessas grandes corporações e de grande parte dos meios políticos visam que a gente abra mão da nossa humanidade. Bem, aqui para finalizar a nossa aula, então veja, uma das questões relativas à ideia da direita e da esquerda, eu já terminei o texto da Mirtz, agora vou passar
rapidamente para a personalidade e os padrões de comportamento. Então a Mirtz fala que é preciso mudar, é preciso criar um novo padrão. Que padrão é esse? Não é? Esse é um padrão que impacta diretamente na personalidade, que impacta diretamente nos nossos padrões de comportamento. Bom, personalidade é algo que nasce com a gente ou é formado ao longo da vida? Ora, então, depende de onde eu vou buscar essa resposta, hein? Dentro do campo da filosofia, a personalidade tem uma definição. Dentro do campo da psicologia e da psiquiatria, a personalidade terá outro, né? E, sobretudo, eu particularmente creio que personalidade é aquilo que a filosofia define como algo que faz parte do sujeito ou do ser, né? A personalidade é algo que é inerente. Ela se desenvolve numa relação do ser com ele mesmo e do ser ou sujeito com o mundo. Bem, então, para responder essa questão, a personalidade é algo que nasce com a gente ou que é formado ao longo da vida? E os nossos comportamentos? São eles que influenciam na personalidade? Ou o comportamento é apenas a forma como nós aprendemos a viver e a agir de acordo com o ambiente em que a gente viveu, em que a gente foi criado, influenciado com as pessoas com as quais nós convivemos? Essas questões são complexas, tá certo? Quando se fala em manipulação de comportamento social, seja por governos totalitários à direita ou à esquerda, isso atinge diretamente a personalidade, atinge diretamente o núcleo mais importante do ser humano, que é exatamente o ser do ser humano, né? Então, para isso, quando se fala em manipulação cultural, a manipulação cultural visa exatamente a atingir em cheio essas duas frentes, a personalidade e o padrão de comportamento, né? Então, a nossa personalidade pode ditar a maioria dos comportamentos. Por outro lado, os comportamentos imprimem características que vão formar a personalidade, né? E aqui entra uma outra questão. Ambos podem ser mudados ou moldados para que a gente possa se adaptar ao meio. Então, quando se fala em meio, em sociedade, em cultura, em família, isso já está fora do ser humano. Então, o homem é um ser convivente. Ele nasce, cresce, se desenvolve e morre em sociedade. Todos os homens convivem. Ele é um ser convivente, não é? Ele vive em sociedade e morre em sociedade. E os animais também. Então, mas o coletivo é algo que está fora do ser. Então, nós temos uma realidade interior e uma realidade exterior, né? Quando se fala em manipulação cultural, você está pegando uma realidade exterior, portanto, que está vindo. A manipulação pode estar vindo da empresa, pode estar vindo do governo, pode estar vindo da sua família, pode estar vindo da sua esposa. Quando você fala em manipulação, você está manipulando o quê? A personalidade ou o comportamento? Né? Então, a manipulação presume que, independentemente do que ela visa, seja modificar, moldar a personalidade ou comportamento, ela quer te despersonalizar, né? Para que você vire uma cópia, uma réplica de um padrão que alguém definiu que é o correto. É claro que, socialmente falando, nós temos grandes padrões, né? Um padrão de uma empresa, um padrão de uma família, um padrão dos amigos, o padrão do meio em que você vive, da sociedade em que você vive. Agora, uma coisa é um padrão cultural que foi estabelecido naturalmente ao longo dos séculos. Outra coisa é um padrão impresso via uma empresa
ou via um governo. Percebe? Porque isso é a verdadeira manipulação. Né? Evidentemente que quando a sua mãe te manipula, sua mulher te manipula, o marido manipula a mulher, o filho manipula o pai, tanto faz. Quando alguém do seu círculo familiar te manipula, isso não é uma manipulação cultural, é uma manipulação para a extração de um determinado benefício. Então, o efeito danoso, o impacto disso, ele é muito menor, porque aquela manipulação, na verdade, ela não pode ser comparada com uma manipulação para criar um padrão de comportamento cultural, como os governos ideológicos de direita e de esquerda fazem, ou como as empresas querem imprimir. Se você compra um iPhone, você acaba se identificando com a imagem do iPhone. Então você não é você, você é a Apple, por exemplo. Né? Você é o que você consome. Então o produto passa a ser mais importante que a pessoa. Tá claro? Então a manipulação, o que é a personalidade? Né? Como ela é formada? Repito, dependendo do ramo da filosofia e dependendo do ramo das ciências biológicas, você terá uma resposta X ou Y para essa questão. Eu não vou entrar aqui em nenhuma teoria em específico. Né? Eu vou falar de uma forma mais genérica. De forma genérica, a personalidade pode ser entendida como digamos, um padrão individual de comportamento, de sentimento e de valor de uma pessoa, que vão definir a forma como essa pessoa se vê, como essa pessoa se expressa, como essa pessoa interage, como essa pessoa se relaciona. Então isso vai criar características, digamos, né, perenes, ou que podem ser modificadas ao longo do tempo. Muitas vezes você recebe uma educação X ou Y, e na idade adulta você rompe com aquele modelo educativo, né, e a sua personalidade muda. O seu padrão de comportamento muda. Você rompe com aquele padrão que, por uma razão qualquer, familiar, não lhe caiu bem. Você entende que é outra pessoa. Então há uma ruptura. De modo que todo mundo busca um jeito de ser, né, à medida que a pessoa vai amadurecendo. As pessoas têm hábitos, têm particularidades, têm características, têm gostos completamente distintos. Todos nós temos características afetivas, cognitivas, temos vontade, nos organizamos e nos movimentamos de um modo completamente distinto. Né? Então, no final do século XX, por exemplo, uma linha de pesquisadores e de filósofos também demonstraram que a personalidade de um indivíduo é também um resultado da interação com o ambiente, e não apenas com características herdadas. Ora, a filosofia já reconhece isso há muito tempo, através do estudo daquilo que se chama de sujeito. O sujeito não é aquele que é assujeitado pela sociedade, tá? O sujeito não é aquele que possa ser formatado. O sujeito é uma parte integrante do ser humano. Isso é uma coisa completamente diferente. Então, quando eu falo em sujeito, eu não estou falando em nenhum momento, dentro da filosofia, eu sou filósofo, né, do entendimento que se tem dessa palavra, como inclusive um entendimento negativo. Né? Então, é óbvio que o homem, o ser, tem uma parte interna e ele se relaciona com o ambiente, com o meio externo. Né? Então, nós temos podemos, de certa forma, entender que a personalidade de toda pessoa é algo singular.
não é? Mesmo dentro de uma família, irmãos, eles podem possuir características muito semelhantes, pode formar certos traços da personalidade muito parecido, mas aquele indivíduo é único. O que acontece com a manipulação cultural? Quando você vê um filme como O Admirável Mundo Novo, nós não temos personalidade ali, tá certo? Eles não admitem nenhuma personalidade que não seja literalmente formatada. Porque cada indivíduo tem uma dinâmica própria. Ele tem uma característica, ele tem um comportamento específico. A manipulação cultural e a manipulação social é exatamente a supressão de todo e qualquer traço de personalidade. Tá bem? Então, o indivíduo que mantém a sua personalidade intacta, não é? Dentro de um projeto de manipulação cultural, que só aceita um padrão de comportamento pré-estabelecido por alguém para efetivar controle sobre a personalidade, para eliminar a personalidade, em última instância, a alma, matar a alma da pessoa. Isso, evidentemente, é não só nocivo, bem como criminoso. Tá claro? Então, quando a Mirtz fala que é preciso criar um novo padrão, é um padrão de personalidade e de comportamento, evidentemente, mas não é um padrão de manipulação. Muito pelo contrário. Então, o século XXI, os séculos que hão de vir, eles só fazem sentido e só terão sentidos diante de uma humanidade livre, num sentido pleno, filosófico. A alma é livre. O corpo tem que ser livre. Porque quem manda no corpo é a alma. Não é o governo, não é a empresa. Então não se trata aqui daquela questão meu corpo, minha regra. Não é nada disso. Porque essa questão do meu corpo, minha regra tem uma base ideológica de manipulação. Um indivíduo ético, bem impostado, espiritualmente, moralmente superior, não existem essas pessoas. É óbvio que elas existem. Elas sempre existiram ao longo da história da humanidade. Um indivíduo moralmente ético nunca fez nenhuma apologia, né, a nenhum tipo de procrastinação sociocultural. Ele não deseja transformar a vida dele como modelo de vida. Ele não se vê como modelo social algum. Muito pelo contrário, ele fala, vai e procure você a sua experiência. Seja você mesmo. Todos os grandes mestres que passaram pela história da humanidade, todas as grandes pessoas realmente com consciências iluminantes, foram indivíduos que falaram que nós temos que ser nós mesmos, não é? E não aceitar ser subjugado por ninguém. Seja por deuses, por Deus, por pai, por família, pela humanidade. O ser humano é livre. Essa é a grande discussão da filosofia, é a discussão do ser, uma discussão ontológica. Então, o século XXI, esse novo mundo que há de vir, sob uma perspectiva de Agostinho da Silva, é um mundo em que os homens, de fato, serão livres e entenderão que os homens são diferentes uns dos outros. E que essa diferença é aquilo que caracteriza cada ser. Nós somos diferentes. E não podemos abrir mão desta diferença. Por outro lado, nós vivemos e convivemos em sociedade. Então, nos cabe depositar na sociedade aquilo que nós temos de melhor. Todos nós temos uma responsabilidade sociocultural. E o mundo só será um lugar melhor o dia em que, individualmente, nós formos pessoas melhores. E filosoficamente falando, espiritualmente falando, nós temos a obrigação, o dever
de morrermos uma pessoa melhor do que quando nós nascemos. Nós temos que ser pessoas equilibradas, éticas e que não causem danos à sociedade, em todos os sentidos. A nossa vida tem que ser uma vida de contribuição, tem que ser uma vida de generosidade, tem que ser uma vida de compartilhamento, tem que ser uma vida sem excesso. Todos os tipos de excessos. Então, não é possível determinar comportamentos. Não é possível dizer que somos seres racionais abrindo mão do nosso ser. Não é? Então, é preciso entender que todos nós temos uma interioridade inviolável e que é um direito inerente lutar por essa inviolabilidade. Então, nós vivemos em um local específico, geograficamente falando, mas a nossa atuação é universal. Nós temos uma responsabilidade planetária, ética, e isto não é discurso nem da direita nem da esquerda. Isto é um discurso da filosofia. Um discurso no sentido filosófico. Isso é um fato concreto. Nós somos seres únicos e singulares que vivemos geograficamente num bairro, numa cidade, num país, mas cujas ações são depositadas na sociedade. Nós somos seres conviventes e conferentes. O lar é o local onde se forja o espírito dos homens e se esculpe a face das nações. É preciso educar e formar pessoas melhores para deixar no mundo. O planeta em si já é bonito e belo e perfeito. Nós não precisamos de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Nós precisamos de deixar pessoas melhores para o mundo. E não basta só deixar um filho melhor. Nós precisamos de sermos pessoas melhores. É em cima deste pensamento de que a gente tem uma responsabilidade individual e coletiva com uma ética planetária, que novos padrões hão de surgir. E com ele, um novo mundo, que não tem nenhuma relação com nenhuma ideologia. Será um mundo melhor, porque as pessoas estarão comprometidas com a autoconsciência, com a ética planetária, com o bem, o bom e o belo. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.